Mas eu vou seguir nesse assunto do TCU, porque eu, na verdade, eu só vim participar do programa hoje para evitar que o Wilson fizesse autoelogios, porque essa reportagem que levou a decisão do TCU de suspender a mega licitação da Secom, ela foi publicada pelo Wilson quando ele estava de férias. O Wilson estava de férias, o Wilson Lima, e mandou uma mensagem pra gente: "Olha, publiquei esse conteúdo aqui", ele tinha, para quem não acompanhou a história, né, o Wilson publicou no perfil dele no X, no antigo Twitter, uma mensagem cifrada com o que seriam, né, com o que viriam a ser, a gente saberia confirmado no dia seguinte à publicação desse post do Wilson no X, né, essa tweetada, 4, siglas alusivas às 4 empresas que viriam a ser anunciadas como vencedoras dessa mega licitação, da qual o antagonista desconfiou desde que surgiu a informação de que o governo Lula estava interessado em promover uma disputa, né, e aí disputa entre aspas, né, porque esse processo foi suspenso, então fica sugerido que não houve de fato ali uma disputa, porque nós do antagonista, pelo menos nós, sabíamos com um dia de antecedência o resultado dessa mega licitação. Pode ser que tivesse gente que sabia há mais tempo, mas chegou para o Wilson a informação um dia antes, exatamente com essa desconfiança de que 4 agências de publicidade teriam sido beneficiadas na escolha, que aí era uma escolha por critérios técnicos e não monetários, né? Não era a melhor proposta financeira, era a melhor proposta que a Secom, ou quem promoveu essa licitação, achou ou achava que seria a melhor proposta para administrar redes sociais da presidência da República, num esforço que o governo Lula estava fazendo e continua fazendo para melhorar a popularidade do governo, né? Então o Wilson publicou isso no perfil dele do X, como antigamente se fazia. Antigamente era esse tipo de mensagem cifrada era publicado nos anúncios de classificados dos jornais, né? O jornalista ia lá, publicava ali uma mensagem para deixar registrado o dia, né? A vantagem hoje como até alguns dos eleitores antagonistas destacaram junto à mensagem do Wilson, né? Comentaram ali embaixo. Mas eu vou seguindo aqui porque é isso. Eu publiquei junto com o Wilson essa história, porque ele estava de fora, né? E aí a gente foi acompanhando. Fomos acompanhando. A oposição começou a questionar o processo formalmente, né? O Partido Novo apresentou questionamentos para o TCU e, entre outros parlamentares da oposição, até que nessa quarta-feira, né, ontem, o ministro Haroldo Cedras decidiu suspender o processo e aí a Secom agora tem que se explicar. A Secom disse que não tem nada de errado, já tinha dito que nós acertamos o resultado por um chute, chutamos ali, tinha 24 concorrentes, apontamos 4 e, por coincidência, é o que a Secom alegou até agora, esse resultado foi acertado por coincidência, de 24, 4. O Van Hatten já está na linha? Então vamos chamar. Deputado, boa tarde. Estou aqui no lugar do Wilson. Não sei se o senhor estava acompanhando já, mas o Wilson caiu na transmissão. Mas a gente está seguindo aqui por São Paulo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você me ouve? Que eu tava com problema no fone de ouvido. Não, tá ótimo. Teu áudio tá ótimo. Eu vou abrir o microfone para o senhor falar, porque o senhor fez parte desses que questionaram o processo, né? E eu quero saber a tua avaliação agora, a partir dessa suspensão, como é que o caso deve seguir, né? Bom, vou começar de novo, então. Você agora tá dando para ouvir, que ótimo. Primeiro, eu quero parabenizar pelo teu trabalho, o trabalho do Wilson também, trabalho exemplar, ele que fez o tweet, né? Certeiro, assim, como você mesmo disse, né? Se foi uma coincidência muito grande. Que o Wilson está perdendo muito dinheiro na loteria, ou ele é rico e a gente não sabe, né? Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, porque
é cada vez mais raro a gente ver jornalismo profissional trabalhando realmente naquilo que deve trabalhar, que é na denúncia de potenciais crimes e evitando que eles aconteçam, né? Tem dois papéis fundamentais que o jornalista pode fazer nessa área da fiscalização. Um é descobrir o esquema de corrupção já consolidado e denunciá-lo, e o outro é impedir que ele aconteça, que foi o caso nesse aqui, que até o momento, pelo menos, pelo que se percebe, não houve dano ao erário público que potencialmente poderia ter havido. E essa não é uma opinião minha, não. Isso é o que diz o próprio Haroldo Cedrais, né, ministro do TCU. Eu estou aqui com a decisão dele, né? E ele, em determinado momento, diz que concede a medida cautelar pleiteada, né, pela plausibilidade jurídica da irregularidade narrada e o perigo na demora. E, como você falou, ele abre prazo de 15 dias para que seja ouvida a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Infelizmente, não nos surpreende, porque rolo com empresa de publicidade foi o que deu origem ao escândalo do Mensalão, lá nos idos de 2005, 2006, do primeiro mandato de Lula. O que nos deve assim, deixar indignados é que estão de volta ao poder e fazendo exatamente as mesmas coisas, né, as mesmas maracutaias do passado, agora sendo colocadas em prática, ou pelo menos tentam fazê-las, né? Nós tivemos o leilão do arroz, que felizmente foi cancelado, e também denunciado pela oposição. Agora, esse caso, que a oposição, graças ao trabalho do antagonista também, fez todas as diligências necessárias, inclusive entrando no Tribunal de Contas da União. Nós vemos os irmãos Batista, né, sendo reabilitados como empresários no Brasil, e obviamente não são empresários, a gente vê pelas condenações que receberam já no passado e pelas colaborações premiadas que fizeram, né, assumindo uma série de crimes que são, na verdade, parte de uma quadrilha que se organiza para assaltar os cofres públicos. Então, nós aqui ficamos felizes, na verdade, com esse resultado. Obviamente que não é um resultado final ainda, tem todo o mérito a ser discutido no plenário do TCU, mas o fato de uma licitação de quase 200 milhões de reais ter sido cautelarmente suspensa é digno do maior aplauso, né? Porque no momento em que se tem tanta desconfiança das instituições e da própria justiça no Brasil, nós precisamos saudar quando acontece uma reversão de quadro como aconteceu agora. Queria aproveitar, deputado, que o senhor mencionou dois outros casos, né? A gente colocou aí, o Wilson escolheu o título, caiu, mas antes ele escolheu o título do programa, que é uma pergunta. Ele colocou como pergunta, me parece mais por uma questão de humildade, que ele botou assim: é o maior escândalo do governo Lula 3 até agora, esse do... Eu acho que sim, e acho que a forma como ele se desenrolou foi perfeita, porque, como o senhor mesmo destacou, não houve o dano, né, ao erário, como, por exemplo, no do arroz também, né, tudo ocorreu de forma a evitar que um prejuízo maior ocorresse, né, apesar de que nós próprios noticiamos aqui que só de abrir o leilão, o preço do arroz no Mercosul aumentou. E o governo apontou o dedo para o outro lado, né? Disse que não, eles fizeram um leilão por conta da especulação, e na verdade foi a abertura do leilão que ajudou a provocar a especulação no preço do... né? O senhor acha que esse, por enquanto, é o maior escândalo, ou você acha que, por exemplo, o retorno dos irmãos Batista aí a relações com o governo é maior do que isso? No fundo, é tudo parte de um escândalo só, que é o retorno do Lula à presidência da República. Isso aí foi a origem de tudo. Tem muita gente que demorou a admitir. Agora, felizmente, as pessoas estão vendo o que permitiram acontecer com a saída de um ladrão da cadeia, que não foi absolvido, teve os processos anulados por uma preferência política do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Colocar esse delinquente de volta na presidência da República era óbvio que ia gerar uma repetição daquilo que aconteceu no passado. Por isso que eu disse que a gente não se surpreende. A gente fica indignado, revoltado, inclusive com aqueles que permitiram que isso acontecesse. Não gostavam do Bolsonaro, achassem uma outra alternativa, democraticamente, não da forma como fizeram, nem como estão fazendo agora, porque o Bolsonaro, pelo que a gente está vendo, é mais um agora, dentre tantos perseguidos que nós estamos tendo na política brasileira. Isso é muito triste de ver,
Isso para manter um projeto, repito, corrupto no poder. Então é um escândalo só, é uma continuidade daquilo que aconteceu antes de Dilma ser apiada do poder por um impeachment, também em virtude dos escândalos de corrupção, ela ficou muito enfraquecida com o povo na rua, e o destino do Lula certamente será o mesmo, porque as pessoas estão vendo o tamanho da corrupção, mesmo quem votou no Lula. Essa questão do arroz, escandalosa também, mais de 7 bilhões de reais, imagina. O Rio Grande do Sul precisando de dinheiro, o dinheiro não chega na ponta. E o governo decide importar arroz. Primeiro a gente pensava para benefício eleitoral, sobretudo, porque seria tabelada a R$ 4, prejudicando o mercado, né? E fazendo do governo, né, um pai dos pobres, para quem não consegue comprar o quilo de arroz a menos de 5,50, R$ 6. Mas depois percebemos que ia muito além disso, com uma cadeia de implicados que certamente levariam uma parte, porque sorveteria vender arroz é um absurdo, né? Uma queijaria, mini mercado lá no Amapá vender arroz é um absurdo. Uma locadora de máquinas e automóveis vender arroz é um absurdo. Não é qualquer arroz, é milhões de reais, em arroz. Então, esse escândalo agora também é revelado por vocês e agora suspenso pelo TCU, felizmente não chegou a prejudicar, a danificar, né, o erário público, é mais um exemplo daquilo que infelizmente tem acontecido todos os dias aqui em Brasília, e tenho certeza que há muitos escândalos de corrupção cobertos e não ainda desvendados e que estão enchendo os bolsos de alguém. Para não falar em emendas de relator, orçamento secreto, né? Enquanto, de novo, o Rio Grande do Sul precisa de dinheiro, a roubalheira continua acontecendo em Brasília e em vários estados da federação. Inclusive, a gente sabe também, né, no nosso estado já há pessoas que foram agora presas por desvio de doações e etc. Então, é o pior do ser humano sendo colocado em prática agora por esse governo que foi saudado pelos presídios, né, como vitorioso nas eleições, com salvas de palmas dos presos, condenados e de organizações criminosas, não à toa, porque identificam-se com a qualidade corrupta de quem está hoje no poder em Brasília. Deputado, antes de te liberar, eu só queria... A nossa próxima pauta aqui é a regulamentação da reforma tributária. O Wilson tinha até separado esse trecho do vídeo que o senhor apareceu ontem, com aquele calhamaço na mão. Eu queria só um comentário teu rápido disso, porque depois a gente vai tentar também usar nas nossas redes sociais essa imagem. Eu queria só um comentário teu para acompanhar essa imagem. Sem dúvida. Bom, eu fiquei até constrangido quando aconteceu, bastante embaraçado, porque caiu aquele calhamaço todo, eu não sabia bem o que fazer, caiu até na tribuna, no piso da tribuna. E os colegas começaram a rir, eu ri junto. E, no fundo, o que aconteceu foi que a imagem circulou por todo lado e acabou refletindo bem o que foi essa reforma tributária. É um texto, mais uma vez, afogadilho, sem a discussão necessária, novo, não teve membros dos grupos de trabalho, não foi feita comissão especial, não teve nenhuma representação do Rio Grande do Sul, nem de Santa Catarina, nem de outros estados. Né? Os setores ficaram trabalhando, fazendo lobby aqui na Câmara e fora da Câmara, em salas fechadas, até tardíssimo da noite. E aí chega um texto final daquele tamanho, mais de 500 páginas, protocolado às 2 da manhã, e um novo texto foi protocolado 30 segundos antes de aberta a votação. Esse é um escândalo ainda maior. Isso é um golpe, na verdade, né? Profundamente antidemocrático. Os partidos todos tinham orientado. E surge um novo texto às 19 horas, 39 minutos e 40 segundos, e às 19 horas e 40 minutos e alguns segundos, abre-se o painel para votação de um projeto que ninguém leu, ninguém conhecia, porque é impossível, em 20 segundos, os 513 deputados terem lido o novo projeto protocolado. Então, isso é escandaloso, infelizmente tem acontecido dessa forma aqui, sob a condução de Arthur Lira, a votação de vários temas importantes. Na última hora fazem alterações que ninguém conhece, então é sempre mais seguro votar contra. E se não fosse esse o motivo, ou seja, de falta de debate, de desconhecimento dos detalhes do tema, havia muitos outros para votar contra, como a excessiva centralização que esse novo sistema trará agora, com mais recursos em Brasília e menos recursos fora do centro do país, e um aumento de carga tributária que nós já vínhamos alertando e agora fica muito claro com o IVA mais alto do mundo. Só não é o mais alto de fato, porque o governo, né, colocou como meta não ser o mais alto, botou 26,5% sendo o mais alto
o da Hungria de 27%. Mas considerando que há outros impostos aí ainda, certamente a carga tributária do Brasil disparará e nós viveremos a nossa eterna natureza infeliz de sermos um país com arrecadação sueca e serviços prestados pelo governo africanos. O Wilson está de volta, é isso? Opa, o Wilson voltou. Ai, conseguimos voltar, deputado. Muito obrigado pela Wilson, atenção, conseguiu? muito obrigado. Conseguimos, Obrigado pela gentileza mais uma vez, obrigado pela participação. Coisas da tecnologia, né? Segundo aqui os nossos oráculos, foi a Janja que resolveu das suas graças, depois de toda a confusão. Só chama o vídeo do deputado Marcel Van Hatten, que a gente tinha separado, porque agora o Matheus consegue colocar por aí, né? Só pra gente liberar ele, porque a gente já falou sobre tudo, viu? Ótimo, não, eu só quero aproveitar e agradecer a gentileza, porque inclusive a sua sinceridade e disponibilidade, né? Porque o vídeo que a gente vai exibir agora, o deputado, faz justamente alusão a esse pandemônio que é a reforma tributária. Matheus, solta por gentileza o momento de indignação do deputado Marcel Van Hatten ontem no plenário da Câmara. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar, quanto tempo vou levar agora? Impresso frente e verso, para poder olhar bem, nem gosto de tanta impressão, tanta papelada, mas para poder olhar rápido, para poder tentar entender alguma coisa, é assim. Então, presidente, isso aqui é um esculacho, com todo o respeito. A atividade parlamentar, como disse a deputada Adriana, que tinha que ter passado por 8 comissões. Esse rito, passarinho, a gente não pode aceitar esses grupos de trabalho que são criados. Não existe isso no regimento interno. E aí a gente ouve aqui na tribuna outro parlamentar dizendo que não tem aumento de impostos. Todo mundo sabe, aliás, o ministro Haddad esteve ontem na residência oficial com os líderes e disse que a alíquota é para que o Estado tem o suficiente de impostos arrecadados. Ora, para o Estado ter o suficiente de impostos arrecadados, tem que cobrir os déficits. Para cobrir os déficits, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso do cidadão. Não tem outra saída, ainda mais do jeito que esse governo gasta. Gasta e rouba. Gasta e rouba, eu falei. Só para concluir. Exatamente, deputado. Então, acho que enfim, essa é a conclusão do que foi aprovado ontem, enfim, dos próximos capítulos dessa... Se você me permite só um comentário sobre isso. Só um comentário sobre isso, porque assim, já é grave toda a questão da forma como a reforma, aliás, o conteúdo da reforma tributária, mas assim, eu defendo muitas instituições, a democracia representativa, eu sou deputado federal porque acredito nisso, fui eleito para isso. Eu acho que mais grave do que tudo é a forma como foi feito. Porque quando você tira o poder dos deputados discutirem um projeto de verdade, debaterem nas comissões, debater um projeto nas comissões especiais, você realmente dá a poucos seres que se julgam iluminados, para não dizer outras coisas, o direito de decidir por todo o povo que está representado na Câmara. Então, acho que isso é muito mais grave ainda do que o resto.